Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor, no nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E também os que nos assistem pelas mídias sociais. Sintam-se da mesma forma acolhidos. Então, que possamos já nos preparar para receber todas as boas vibrações que esses espíritos benfeitores prepararam para nós. Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, toda a legião de espíritos espíritas, as irmãs Clarissas, índios, caboclos. E vamos, então, já elevando um tanto mais o nosso pensamento para nos prepararmos para receber todas essas benesses. E na noite de hoje, dando continuidade ao módulo do livro Pão Nosso, nós teremos a nossa amiga Priscila Mensinger, que fará o tema Tenhamos Paz, e ela também vai ler um trecho do Evangelho e uma mensagem. A prece inicial e final será feita pela Maria Luísa, a vibração do passe por mim, Lenira Soares, e a fluidificação das águas pela Vera Chocola. Então, que possamos neste momento nos irmanarmos e vibrarmos uns pelos outros. Que assim seja. Então, nesse ambiente de paz que está sendo formado, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos anjos da guarda, pedir para que nos amparem nessa noite, que possamos estar abertos a aprender mais um pouco do Evangelho de Jesus e que possamos nos sentir confortados para mais um dia. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Possuir a paz requer a aquisição e prática permanente de virtudes possíveis a todos, em qualquer tempo, com realce à tolerância. Paz que é fruto da transformação moral e do combate às más inclinações. Na observação, reduzindo os termos, temos que a posse da paz é uma construção individual, espírito a espírito, dia a dia, que exige um homem novo no lugar do homem velho. E Chico Xavier nos deixa a mensagem: a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição. Bom, boa noite. A gente vai falar do capítulo 65, então, do livro Pão Nosso, que se intitula Tenhamos Paz. E esse capítulo, ele começa com uma epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E ela começa assim: tende paz entre vós. E nessa mesma carta, nessa mesma epístola, Paulo estava assim, na sua narrativa, extremamente feliz. Era um momento de muita alegria para ele, porque ele foi muito bem recebido pelos tessalonicenses. Mais do que eles, os seus ensinamentos. Ele sentia ali entre eles que as suas palavras não eram vazias, que ele era ouvido com muito interesse.
E que o seu ensinamento lá ia produzir neles um forte desejo de viver em retidão. Paulo estava em extrema alegria, para não dizer euforia, porque ele vinha das suas viagens a despeito de muitas reprovações. E aquele, então, era um momento em que ele havia encontrado retorno, e ele chamava isso de paz. E ele continua nessa carta dizendo que que aqueles homens seriam exemplos inspiradores para todos os que estivessem à volta deles. E Paulo termina prestando um tributo aos Tessalonicenses, porque finalmente ele ali, junto com eles, ele tinha encontrado pessoas notáveis que ajudariam ele na obra da paz e da fé em Deus. Bom, a gente sabe que nem sempre nós conseguimos encontrar ou ter essa paz no nosso meio, no nosso dia a dia, até porque nós não somos Paulo. Mas, dentro da nossa realidade e dentro das nossas possibilidades, é possível, sim, que a gente construa a paz, tanto para nós, quanto para aqueles que estão à nossa volta. É simples? Não. É fácil? Não. Possível? Sim. O Espiritismo nos ensina que cada um de nós possui um comando espiritual que está literalmente subordinado ao nosso pensamento. E quando a gente diz que eles estão ligados ao nosso pensamento, está ligado às nossas limitações. Porque quem nos limita somos nós mesmos. Então, a gente precisa treinar, a gente precisa se educar a ouvir, a ver tudo aquilo que está à nossa volta. E para isso se faz necessário que aos poucos a gente vá nos libertando das nossas limitações. E nesse exercício de ver, de ouvir, de entender o que está à nossa volta, a gente começa a trocar o que a gente chama de limitação para potencialidade. Então, veja, o primeiro passo para a gente conseguir essa paz não é tão difícil ainda. Assim, a gente precisa se permitir a ver e ouvir o nosso entorno, com boa vontade. Geralmente, a gente ouve, vê ou sente conforme as nossas inclinações. Nem sempre isso corresponde à realidade essencial que está à nossa volta. A gente registra certas informações longe da intenção de que das quais elas foram inicialmente vazadas. Mas sim, se a gente não treinar, a gente vai sempre ouvir de acordo com aquilo que a gente crê e daquilo que é o nosso ponto de vista. Então, a gente precisa estar atento, porque quando a gente começa a ouvir tudo como se fosse para nós, em direção a nós, a gente está falhando. Porque existe um entorno. Nem que esse entorno seja apenas a outra pessoa que está dirigindo a palavra a nós. Nós anotamos situações e paisagens com a luz ou com as trevas que nós temos. Sentimos com a reflexão, com a paz ou com o caos que nós instalamos em nós mesmos. Então, devido a todas as nossas inclinações e os vícios, nós precisamos, se quisermos encontrarmos essa paz, precisamos mudar.
E essa atitude é um dia de cada vez. Às vezes a gente desce um degrau, mas sobe 2. E está tudo bem. Principalmente nós que estudamos a doutrina, que conhecemos o Espiritismo, a gente sabe que a gente carrega sim, que é um fato, as marcas e as consequências de tudo que a gente chama de acerto, de engano. Porque uma vez que a gente realizou um fato, ou mesmo um pensamento, isso gera em nós, em torno de nós e para nós, uma reação. Tudo que a gente pensa, vibra, fala, acontece, gera, principalmente em nós. Kardec explica isso como lei de ação e reação. Mas, por maior que tenha sido esse engano que tenhamos cometido, Chico nos diz que qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, devemos usar tudo aquilo que a gente chama, acredita que tenha sido um engano e nossa falha, para aprender. A gente tem que ter coragem de olhar para dentro de nós e perguntar: o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer, pelo menos, para falhar menos? E quando a gente tiver reconhecido que passou um sinal, que avançou, que cometemos mais um engano, ter honestidade para com a gente mesmo e perguntar: o que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo? E esse diálogo tem que ser entre nós, conosco mesmo. Você não precisa dizer, explicar a ninguém. No fim, é sempre entre nós e Deus. Afinal de contas, nós somos criados simples e ignorantes. Para quê? Para que a gente crescesse, para que a gente pudesse se transformar, para que a gente pudesse evoluir. As nossas crenças e os nossos valores, eles não podem ser deixados de lado, porque são eles que construíram a nossa história. E são eles que justificam, por vezes, quem somos, como somos e por que somos. Mas o problema é a gente se fixar naquilo que a gente acredita que seja correto e nos recusarmos a mudar. Ou seja, nos recusarmos a ouvir, a ver, a entender o que está ao nosso entorno. Não podemos e nem devemos jogar fora as nossas crenças. A gente só precisa respeitar a dos outros também. Como queremos que a nossa seja respeitada. Gente, não é tão difícil. Por isso que a gente tem que entender que nada na vida é permanente. Tudo muda, nós somos seres em evolução. Tudo se altera, tudo se transforma. E tudo se supera. Portanto, não devemos cristalizar as ideias e colocarmos nada como verdade absoluta. Até porque, no nosso estágio, a verdade absoluta ainda é muito relativa. A nossa definição de bem e de mal ainda é muito pequeno. Então, tenhamos nós essa consciência. E, ao meu ver, e acredito que de muitos que estão aqui, o maior exemplo que a gente tem de luta interior e de renovação é a história de Paulo. Voltamos, então, a falar desse grande homem. E, resumidamente, a história de Paulo é a seguinte. Começa assim: Saulo de Tarso, um fariseu, membro do Sinédrio, símbolo de poder e de prestígio. E termina assim: Paulo de Tarso, apóstolo do Cristo executado em Roma. Nós usamos aqui 2 nomes, Saulo e Paulo, mas falamos apenas de um homem. Saulo se transformou radicalmente para permitir que Paulo nascesse. E após uma existência de equívocos, de arbitrariedades, que terminaram em muitas dores e lágrimas, ele revê
todas as suas crenças. Ele se permite, ele abre mão do seu orgulho, sofre abandono dos pais, dos amigos, da sociedade, de todo um núcleo que compartilhava daquela crença com ele. Mas ele, por seus motivos e por suas razões, entendeu que aquilo não servia mais para ele. Então, ele nos diz que há somente uma morte. Paulo nos ensina que é a morte do homem velho para permitir que nasça um homem novo. Quando ele viu Jesus em Damasco, ele morreu para nascer de novo. Seus valores e suas crenças se renovaram junto com ele. E ele disse para Jesus: Senhor, o que quereis que Jesus faça? E aí, Paulo é que nos ensina. Somos donos da nossa vida. Devemos ter coragem para conhecer o novo. Devemos nos abrir para começar de novo. Esse é o ensinamento de Paulo. Um homem criado, formado, seu caráter em cima de uma realidade. Mas esse homem se permitiu entender, compreender que haviam outras possibilidades, que haviam outras realidades. Vamos então, a nossa medida, a nossa potencialidade, cada um de nós com a nossa capacidade, vamos nos presentear com um homem novo, um pouquinho a cada dia. Um sorriso, um bom dia, um te amo. Às vezes é pouquinho. Ninguém aqui vai acordar amanhã, nossa, eu sou diferente. Ninguém de nós. Isso está além das nossas potencialidades e além das nossas faculdades. A gente só precisa entender e compreender o que é que dá para fazer. Mas a gente merece se presentear com um homem novo a cada manhã. A gente merece tentar encontrar e descobrir novidades para um novo dia. Aprender de novo. A gente só precisa se lembrar que ensinar e aprender é uma via de mão dupla. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para aprender. A gente só precisa saber que a gente tem que ensinar com coração e não com presunção. E que a gente tem que aprender com humildade e não com vergonha. Porque muitos de nós têm até receio de encontrar alguém, julga alguém tão melhor, tão superior, e a gente se nega a aprender. Chico, que foi um grande mestre também para nós, eu citei uma frase dele que ele fala assim, no começo da nossa conversa. Ele fala que qualquer um pode nascer de novo, pode começar de novo e fazer um novo fim. Se Chico disse qualquer um, isso inclui a nós também. Somos qualquer um. Somos mais um. Somos nós. E é o que importa. Ninguém aqui nós não vamos entender ou mudar ninguém. A única pessoa que a gente pode alterar e mudar, o único qualquer um que nós temos poder, somos nós. E a realidade é que apenas quando a gente compreender essa lição, esse exercício, e aplicar ele a cada dia, a cada instante, sem desistir de nós, é só aí que a gente vai encontrar essa paz tão desejada, tão almejada
por nós. É só a gente começar, um dia de cada vez. Obrigada, gente. A Priscila, por estas palavras que nos trazem tantas reflexões de como mantermos a paz. E é nessa paz que nós agora vamos já nos acomodando nos assentos, de uma maneira confortável, vamos deixando a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda. E assim, nós vamos nos tornando receptivos a todas essas energias que descem neste momento do mais alto, em forma de luz, uma luz tão intensa que ilumina todo o salão, ilumina a todos nós. E é Jesus que se apresenta nesse momento para cada um de nós, junto com todos os seus prepostos de luz também. E é assim, nesse momento, que os médiuns já se preparam, se prepararam com muita responsabilidade para a doação desse passe que se inicia agora. E essa luz, ela desce no alto da nossa cabeça, no centro de força coronário. Esse centro tão importante, que é a conexão com Deus, com o divino. Que tenhamos esta conexão diária, sempre em nossa mente, que nós podemos tudo, quando estamos em ligação com o mais alto. E assim, essa luz, essa energia, ela desce para o coronário frontal. O frontal, ele fica na altura da nossa testa. E é ali, esse centro de força tão importante para o nosso equilíbrio, para os nossos pensamentos. Então, que tenhamos bons pensamentos, que não julguemos tanto. E assim, vamos encaminhando essa luz neste momento para o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta. Esse centro de força que move o nosso falar. A palavra que é tão importante quando sai de nossa boca, ela pode construir, ela pode acalmar, ela pode apaziguar toda e qualquer situação. E quando não tivermos o que falar de bom, que nos calemos, silenciando, e assim evitando que o mau sentimento vá em frente. Cuida também do nosso sistema fonador, do ouvido, da garganta como um todo. E esse centro de força já equilibrado, nós vamos para o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração. Centro de força das emoções. Como é importante utilizarmos esse centro de força para o amor, para a doação de amor, de bem-estar, de bons sentimentos, aquecendo este centro de força com todos esses bons pensamentos e bons sentimentos. E assim nós vamos para o centro de força gástrico. Centro de força gástrico é onde, muitas vezes, nós guardamos aquela mágoa, aquele ressentimento,
que nos fazem mal, né? Até mesmo a alimentação. Então, que possamos organizar, levar esta luz intensa nesse momento para esse centro de força, reajustando os sentimentos, deixando ir todo o mau pensamento, todo o mau sentimento. E agora, o centro de força esplênico. O centro de força que nos traz o equilíbrio da saúde. Doutora Mitsue, junto com as suas equipes de geneticistas, cuidando da nossa imunidade e também cuidando deste nosso lado espiritual, para que nos mantenhamos em equilíbrio, em sintonia com as melhores vibrações. E agora, nós vamos essa luz desce para o centro de força genésico, que é o centro da vida, da cocriação, da harmonização da vida, do que é belo, que possamos ser responsáveis em todas as nossas ações e assumirmos todas as nossas responsabilidades. E essa luz, agora, ela desce para o centro de força básico, que fica na altura da nossa coluna, na base da nossa coluna. E esse centro de força, ele é responsável pela nossa firmeza no agir, no viver e conviver. Que possamos, então, nos manter eretos, firmes, enfrentando toda e qualquer dificuldade, com os pés no chão, fortalecidos. E essa luz, ela dá a volta pela nossa coluna e volta, retorna, fechando o ciclo no centro de força coronário. E assim, já reabastecidos, equilibrados, nós agradecemos. E agora, nós vamos até os nossos lares, levando toda essa luz, toda essa benesse que recebemos na noite de hoje, para o nosso lar. Chegando lá em pensamento, vamos abrindo as portas, as janelas, adentrando a todos os cômodos, envolvendo em muita luz todo o ambiente. Aqueles que ali conosco comungam no mesmo lar. Que possamos envolver a cada um em muito amor. Todo esse amor que recebemos aqui, neste momento. E assim, retornando, vamos agora vibrar por aquele amigo que sabemos necessita de um pensamento de amor, de uma ligação com o mais alto, que possamos ser esta ponte que nos ligue e que religue também essa pessoa a Deus, a Jesus, para que se sinta também acolhido. E agora, nós vamos até as urnas na entrada do salão, vibrando primeiro pelos nomes que estão lá dos encarnados. E se nós nos lembrarmos também de alguém que necessita, nesse momento, que pensemos nesta pessoa, vibrando muito amor, muita paz, saúde, equilíbrio. E agora, vamos até os nomes dos desencarnados. Estes nossos queridos, que partiram antes de nós para a verdadeira vida, que possamos envolvê-los neste momento, num abraço fraterno, amoroso,
para que eles assim possam seguir a sua caminhada evolutiva. E nós aqui ficamos com a saudade, mas jamais com a tristeza. Vamos então, neste momento, pedir licença e vibrarmos por nós mesmos. Que possamos, na noite de hoje, sair daqui na certeza que recebemos tudo o que viemos buscar. Então, que estejamos atentos a um insight, a um pensamento que vem, que estejamos atentos, pois Jesus, Ele está do nosso lado, está sempre do nosso lado, em todos os momentos, tanto nos momentos felizes, como nos momentos não tão felizes. E como Chico diz, tudo passa. Agradecidos então, já vamos nos encaminhando para o final do trabalho, com a Vera Tchokola, que vai fazer por nós a vibração das águas. E agora, nesse clima de paz, com todos os amigos espirituais nos envolvendo, principalmente aqueles do Hospital Alvorada, da Clareira, vêm todos, pretos velhos, os biólogos, todos eles, os longelíneos, nos envolvendo, nos analisando, o medicamento a ser colocado nessas águas e pensando naquilo que você precisa, firme o pensamento desse colega que está junto com você, que vai colocar o medicamento necessário para a sua melhora. Principalmente, todos eles colocam uma medicação específica para a parte cerebral, onde possamos ter ideias mais claras, ideias não depressivas. Isso tudo vai nos ajudar a nos envolvermos com o plano espiritual. Ao mesmo tempo, todos esses amigos espirituais que estão aqui ao nosso lado vão nos envolvendo carinhosamente, junto com as irmãs Clarissas, que nos envolve com carinho, falam algumas coisas no nosso ouvido, aquilo que a gente precisa ouvir, um carinho, um amor. E com o trabalho de hoje, toda essa luz que nos envolve vai resolver toda a medicação que vai ser colocada nessas águas. E, ao mesmo tempo, cada um saberá o momento que deve ser tomada essas águas. Vamos agradecer ao plano espiritual por todas essas benesses e todos esses amigos que estão aqui em volta, nos acariciando, nos ajudando com ideias saudáveis. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. E assim, vamos finalizando o nosso trabalho dessa noite, agradecendo por todas as benesses recebidas, pelas palavras de incentivo, que possamos seguir o exemplo de Jesus, que possamos nos apoiar na história de Paulo e que possamos fazer de cada dia o nosso melhor, cumprindo a nossa jornada, baseado no amor, no trabalho e no caminho do bem. Que tenhamos todos muita paz, que assim seja. Olá, todos bem?
Então, mais uma vez, a gente relembra e reforça a necessidade e o prazer que é fazer o Evangelho no lar. Se tem alguém aqui que ainda não começou, comecem, porque traz muito equilíbrio. Às vezes, na primeira vez, fica um pouquinho confuso, um pouquinho atrapalhado, mas insistam. Insistam, porque o nosso lar, ele agradece, né? Os nossos queridos que estão em casa, porque os problemas, eles continuam, mas fica muito mais fácil da gente passar por eles. Porque quando a gente está equilibrado, o nosso ponto de vista é diferente, não é mesmo? Então, tem a opção de vocês pegarem, quem não faz ainda, que não sabe, tem na livraria, mas também a Rita, que fica aqui comigo de vez em quando, ela falou que no site também tem. Tá? Vocês podem acessar o site, né? www.pazeamor.org, pazeamoremjesus.org. E lá vocês encontram também o passo a passo do Evangelho no lar. Ou então falar com um de nós da equipe também, tá bom? Mas o importante é começar. Uma boa noite a todos e até a próxima quinta.